Hoje vou estrear os meus novos pneus Rebel Explorer 0.1. Vou testá-los, nada certo ficarei com eles, mas uma coisa é certa, eles vão ter que dar ao litro. Bora aí, até já! Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, o meu nome é Elson e hoje trago para vocês os meus novos pneus de off-road. Estes são os novos Rebel Explorer 0.1. Estes não são pneus de aventura, estes definitivamente são pneus off-road para fazer grandes passagens por trilhas, por areia, pedras. Para quem quer levar o off-road um pouquinho mais além, estes penso serem os pneus indicados. Uma das mais-valias para mim neste pneu é o facto de ele ser tubeless, o que dá para continuar a usar na minha moto com o sistema que a moto traz de origem. Também dá para usar com câmara de ar. Se tiverem essa oportunidade de manter o tubeless a trabalhar, melhor ainda. Portanto, são os pneus indicados para trabalhar com mid-trails, big trails, são projetados para isso mesmo. Este pneu foi desenhado pelo um campeão mundial de enduro, o Ivan Cervantes. Portanto, este pneu vem com sérias vertentes enduristas. Este pneu pode ser usado em qualquer evento rally. Portanto, se tiverem problemas como eu tive de falta de tração, este será sem dúvida uma opção indicada para o caso. São road legal, portanto podem andar facilmente com eles na estrada. Estes pneus são indicados para quem procura um off-road um pouco mais puro, mais duro. Como devem imaginar, estes grandes pitões que têm penetram bastante na terra e dá uma forte tração e a moto tem uma grande saída. Para mim, uma das mais-valias foi mesmo o poder de tração, o poder de segurança que me dá na frente. Não o sinto escorregar, portanto consigo fazer travagens mais fortes à frente e não sinto que ele desliza com facilidade. Não só o preço é convidativo, a meu ver, como também a qualidade são muito bons. O gastar-se mais depressa ou não também vai depender um pouquinho do uso que lhe dão. Presumo que quem ande sentado neste tipo de motos e vai sempre a puxar por trás, a dar tração, vai gastar muito mais rápido um pneu do que quem ande de pé a fazer passeios ou trilhas, porque não existe tanto de pneu de trás. É a minha visão das coisas. Mas são pneus que, se agarrarem bem, fizerem o trabalho deles, vão beneficiar o condutor com mais segurança e é isso que se procura. Não vale a pena ter um pneu que dura muito tempo e também agarra pouco. Acho que não é isso que se quer. Se gastar-se mais depressa, não interessa, mas enquanto esteve lá, fez o trabalho que era proposto. Portanto, eu acho que é um grande pneu, embora esteja ainda tudo muito no início, já tenho certeza que vou levá-lo comigo daqui para a frente. Contrapartidas deste tipo de pneus, como é óbvio, não são pneus de aventura, são pneus off-road e fazem um cagaçal do caraças. Pois é, eles são muito ruidosos, a partir ali dos 70 km por hora, 80 km por hora, na estrada, fazem bastante barulho, portanto não são de todo pneus recomendados para fazer grandes viagens, a não ser que vocês entrem no campo aqui e acabem em Bragança, tudo pelo campo, não vão notar muito, mas se tiverem que fazer grandes troços de estrada, não são pneus recomendados, a não ser que baixem a velocidade e vão tranquilos em termos de tração na estrada. Portanto, já sabem que é um pneu cardado, logo não vão esticar muita corda. Se não esticarem muita corda, vão responder às expectativas, vão fazer o serviço. Se esticarem uma corda a pensar que tem um pneu 50-50, se calhar vão ter uns sustos pelo caminho. Eu não testei na estrada com água, com chuva, por exemplo. Como podem imaginar, está tudo seco aqui por baixo ainda, e então não deu para testá-lo 100% na chuva, mas posso-vos dizer que os meus outros pneus, os Moto Z, os Rals, são muito dangerous na estrada com chuva. Portanto, qualquer travagem, como nós andamos em off-road, desligamos o ABS. Depois, quando passamos para a estrada, qualquer travãozinho mais forte, ele entra em derrapagem facilmente. Portanto, eu deduzo que estes também. Embora estes sejam um pouquinho mais moles, a borracha seja um pouco mais mole e poderá ser que me dê um pouquinho mais de segurança. Mas não está testado, portanto não vos posso dizer se sim
ou se não. Sei dizer que no campo passaram uma boa vibe, uma boa experiência e estou contente com a aquisição. Portanto, resta-me agora continuar a usufruir deles e ver o que é que eles trazem de melhoria. Porque, sentindo mais seguro, também posso evoluir um pouquinho mais no off-road. Eu tenho andei com compressão de um bar, 1.0, e estou satisfeito. Não sinto que ele fica demasiado duro em pedras, etc. Eu também, como ando muito de pé, acabo por absorver muito dos impactos com o próprio corpo, não sinto aquela porrada muito agressiva. E aqui para baixo, para o Algarve, também ainda não há muita pedra como na Serra da Estrela. A questão aqui do bar, da pressão dos pneus, terá muito a ver com o terreno. E se vocês andam num terreno um pouquinho mais rochoso, se calhar vão ter que ter mais atenção a não baixar tanto. Se eu ando aqui num terreno mais aberto, mais liso, posso me esticar um pouquinho mais para ele ter um pouquinho mais de tração. O que é certo é que não se esqueçam que isto continua a ser uma mid-trail, uma big trail, continua a ser motas extremamente pesadas e que não importa só baixar a pressão do pneu, também importa contar com o peso da moto e o vosso peso em cima dele. Portanto, se baixarem demasiado também, vão ter sempre essa atenuante que o pneu está demasiado baixo. Se tiver muita rocha, muita pedra, o peso da moto continua a ser os 200 kg, mais os vossos 90 no meu caso, a 300 kg a bater num pneu quase vazio. Portanto, anda aqui um QB. Há pessoal que diz que baixa um pouquinho mais quando usa câmara de ar. Eu acho que 1.0 para mim acho que está ótimo. Até eu sentir desconforto, acho que está ótimo. Não quero baixar demais e depois também sentir que passei das marcas ou então trazer uma moça para casa no aro. Por agora vou tentar andar assim. Eles são mesmo bonitos. É mesmo um pneu bastante bonito e que estou mesmo curioso para saber como é que isso vai portar noutro tipo de terrenos. Como, por exemplo, a areia. O taco que ele tem atrás é bastante largo, o suficiente para penetrar bem na areia e cavar, digamos assim. Mas tem que ir à prova. Estou contente, espero que tenham gostado. Isto foi apenas uma partilha que queria fazer com vocês da minha alteração aqui na 890 dos pneus para um pneu um pouco mais, ou diria eu, 100% off-road e vamos ver o que é que dá daqui para a frente. Não se esqueçam, há grandes eventos a decorrer em Portugal. Não se esqueçam de procurar, pesquisar por eles e se inscrever. Porque se não se inscreverem, se não participarem, nunca vão usufruir ou nunca vão saber como é que é estar num grande evento de aventura. Fica também, como é óbvio, o convite a quem quiser se inscrever no canal para continuar a seguir. Deixem um like aí no vídeo se gostaram e partilhem também comigo. Digam-me também quais é que são os vossos pneus de eleição. Pneus off-road que vocês tenham usado e que sejam uma mais-valia. Dentro destes valores, está bem? Sejam pneus tubeless e de valores acessíveis. Já agora, um grande abraço para o Brasil e para a Espanha. Tenho visto que são público que tem andado a aderir muito aos meus vídeos. Portanto, um grande abraço aqui para o Brasil. Brasil, aí caras. E um grande abraço também para a Espanha. Estamos juntos. Fiquem por aí, vêm mais vídeos. Até à próxima. Tchau! E o burro sou eu. Hã? E o burro sou eu. Psst, não te esqueças. Inscreve-te no canal, está bem? Tem lá muito conteúdo, muitas ervinhas, muitos calhaus, muito pó. Bora. Todos contam.